Oi, alunos, aqui é a professora Shirley, Biologia, e hoje a gente vai falar sobre as aplicações da biotecnologia no sistema cardiovascular e no sangue. Então, esse texto que está posto aí para vocês, ele está no livro Viver e Aprender Ciências da Natureza e Matemática, que foi distribuído na escola. O aluno que não tem, pode ir lá buscar. O aluno que não tem, não vai buscar. Dá para fazer atividade numa boa, é só acompanhar a videoaula, tá? Mas o livro tá lá na escola, para quem ainda não pegou, tudo bem? É a página 360. Bom, então antes da gente falar sobre o sistema, como eu aplico biotecnologia no sistema cardiovascular humano, vamos entender primeiro o que é a biotecnologia e o que é o sistema cardiovascular. Então vamos lá. A biotecnologia é o uso dos seres vivos e ou de seus componentes para produzir moléculas de interesse na agricultura, na alimentação, saúde e diversos outros processos industriais. Então é o seguinte, gente, hoje, quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando de engenharia genética, mas o homem já usa recursos biotecnológicos lá atrás, quando ele ia fazer um pão, ele usava fungo para fermentar aquele pão. O fungo vai produzir álcool, que vai dar aquele gosto azedinho na massa, e vai liberar gás carbônico, que vai fazer a massa crescer. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou usando uma técnica em um ser vivo para produzir algo. Então, isso é biotecnologia. E tem alguns exemplos aí que eu coloquei para vocês. Produção de fármacos. Então, existem remédios que são produzidos a partir de seres vivos. Então, eu pego, por exemplo, um trecho de um DNA humano, o trecho responsável pela produção de hormônio do crescimento. Eu introduzo numa bactéria. Aí aquela bactéria passa a produzir hormônio do crescimento humano. Eu vou extrair aquele hormônio do crescimento do meio de cultura ali onde aquela bactéria estava, né? Vou purificar aquilo e vou administrar num paciente que não cresce porque não produz hormônio do crescimento. Ah, professora, mas e esse hormônio que você está administrando no paciente? É de bactéria? Foi produzido pela bactéria, mas a partir do DNA humano. Então a informação é humana, entendeu? Então é igualzinho um DNA, um hormônio do crescimento produzido dentro de um humano. Tudo bem? Deixa eu ver um outro exemplo ali. Melhoramento genético. Então, tem uma série de animais e de plantas que foram melhorados geneticamente para atender as necessidades de consumo. Né? Então, uma planta que foi modificada geneticamente para crescer mais rápido, né? Então, ela tem uma produtividade maior ao longo do ano, para amadurecer devagar, para ela não estragar ao longo da cadeia produtiva, para ela ser mais resistente à falta d'água ou ao frio. Então tem uma série de aplicações que pode ser dadas aí, melhorando um produto geneticamente, né? Então, com os animais isso ocorre bastante. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o frango, as aves, né? As aves, os suínos, eles são cheios de hormônio. Talvez lá no passado, hoje em dia são organismos que foram melhorados geneticamente, tá? Bom, então vamos lá. Então você já sabe que é biotecnologia, né? A aplicação de uma técnica em um ser vivo ou parte dele, uma molécula, alguma coisa dele, para produzir algo de interesse econômico. E o sistema cardiovascular? Bom, o sistema cardiovascular é um sistema, é constituído pelo sangue, pelo coração, os vasos linfáticos, mas a gente não vai falar sobre eles hoje, e as vias de circulação, ou seja, os vasos condutores. E o que o sistema cardiovascular vai fazer? Ele vai transportar ali, ó, nutrientes que vêm da nossa digestão, comi, aquilo vai ser digerido, do intestino é absorvido e vai para o sangue. Defesa do organismo, porque tem tanto as células de defesa como proteínas, como os anticorpos, são transportados no sangue. Transporte de substâncias resultante do metabolismo celular. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que a célula produz, né? E ela acaba liberando, ela acaba excretando, é recolhido pelo sangue, vai passar lá pelo rim para ser eliminado. Transporte de hormônios e de anticorpos, já citei, das proteínas todas que a célula produz, então tudo vai parar no sangue. E esse sangue é transportado através do sistema cardiovascular. E esse transporte, essa circulação do sangue no nosso organismo, ela vai influenciar também na nossa temperatura. Bom, tá aí
os componentes do sistema cardiovascular. A gente tem o coração, que é um órgão propulsor, né? Ele vai bombear esse sangue através do corpo. Nós temos os vasos condutores, que são as artérias, as veias e os capilares. E a diferença entre eles está no calibre. As artérias têm um calibre maior, são musculosas e elas recebem uma quantidade mais volumosa de sangue. As veias são um pouco menores, elas recebem, geralmente, transportam o sangue mais pobre em oxigênio, o sangue mais rico em gás carbônico, e os capilares são muito, muito fininhos, formados só por uma camada de células, e então as substâncias conseguem atravessar esse capilar, da célula para o sangue, do sangue para a célula. E essa circulação de sangue no nosso corpo, ela é dividida em grande e pequena. Essa divisão é uma divisão didática, né, para a gente entender melhor como que se dá. Então, inspirei. O ar foi parar lá no meu pulmão. Esse ar está rico em oxigênio. O oxigênio vai conseguir atravessar aquele capilar. O pulmão é cheio de capilar sanguíneo. Então, o oxigênio vai conseguir atravessar aquele capilar, que é bem fininho, e aí ele vai parar dentro do sangue. Uma vez dentro do sangue, esse sangue vai para o coração. Eu estou falando da pequena circulação. Então, a pequena circulação é do pulmão, coração, coração, pulmão. Aí esse sangue vai para o coração. O coração faz o quê? Bombeia esse sangue para todo o corpo. Então, quando o sangue sai do coração e vai para todo o corpo, aí eu estou falando da grande circulação, ou circulação sistêmica. Então, ele vai passando, o sangue vai passando pelos tecidos e deixando o oxigênio e vai recolhendo o gás carbônico, que é um resíduo ali das células. Quando esse sangue volta para o coração empurra ele para o pulmão, bombeia para o pulmão. No pulmão, esse gás carbônico que está ali naquele sangue, ele acaba passando pelos capilares e indo para o ar que está no pulmão, e quando eu expiro, eu solto o gás carbônico, tá? E aí, de novo, ele recolhe o oxigênio, coração, corpo, volta para o coração, pulmão, tá? Então, pulmão, coração, pulmão, pequena circulação. Coração, corpo, coração, grande circulação. E qual é a composição do nosso sangue? O nosso sangue, ele tem a parte líquida, né, o plasma, e ele tem os elementos figurados, a parte sólida. No plasma, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma série de substâncias, hormônios, proteínas, nutrientes, água. Então, tudo isso é transportado no plasma, essa parte líquida do sangue. E os elementos figurados, a parte sólida? Bom, eu tenho 3. Eu tenho os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Eu tenho as plaquetas, que são fragmentos que vão atuar na coagulação do sangue, né? Vão estancar vazamentos, né? Vão estancar sangramentos, hemorragias. E eu tenho os glóbulos vermelhos, que vão transportar o oxigênio e o gás carbônico. Nessa tela, deixa eu subir um pouquinho aqui. Nessa tela, tem um pouquinho a função de cada um desses compostos, né? Então, ali está o plasma, transporta nutrientes, aquilo que eu já havia dito. Glóbulos brancos participam na defesa do organismo contra infecções. Glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio e do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, CO2. E, por último, não menos importante, nós temos as plaquetas, que elas têm um papel bem interessante no corpo, são pequenos fragmentos que elas estancam vazamentos, tá? Elas vão se aglomerando, formando trombos, né? Formando coágulos e fecham ali algum rompimento que teve numa veia, num vasinho, tudo bem? Bom, agora você já sabe o que é biotecnologia, já sabe o que é um sistema cardiovascular. Então, vamos falar como a biotecnologia pode ser aplicada no sistema cardiovascular. Existem algumas doenças do sistema cardiovascular que podem ser tratadas utilizando biotecnologia. Uma delas é a hemofilia. Já ouviram falar em hemofilia? Hemofilia é uma doença genética onde a pessoa ela não produz duas proteínas, são 2 fatores da coagulação. Então, a coagulação ela não se dá só pela presença de plaquetas. Precisa haver uma série de proteínas, é um efeito cascata que a gente chama. Então, tem fator 1, fator 2, fator 3. Então, são vários fatores que vão formar uma rede de fibras onde as
as plaquetas vão aderindo para formar o trombo. Se eu não tenho esses fatores, eu não formo essas fibras, a plaqueta não adere. Então, não tem formação de trombo, a pessoa pode sangrar, ter hemorragias, até ir a óbito por causa disso, tá? É uma doença que ela atinge homens, apesar das mães terem o gene de transferirem para os seus filhos. Bom, então são dois tipos diferentes de proteínas que os hemofílicos podem não produzir, o fator 8 ou o fator 9 da coagulação. E essas proteínas, elas podem ser produzidas utilizando biotecnologia. Como? Pega um trecho do DNA humano, sadio, com a informação para produzir a proteína 8, o fator 8 da coagulação. E insere esse trecho do DNA em uma bactéria. Essa bactéria passa a produzir o fator 8. Esse fator 8 ele é retirado, purificado, administrado numa pessoa. Também é utilizada essa mesma técnica, só que ao invés de ser uma bactéria, ovelhas. E aí sai no leite, tá? Então, é o uso de biotecnologia no tratamento de uma doença do sistema cardiovascular. Essa outra notícia que eu deixei aqui é porque lá no livrinho de vocês, na página 360, também fala sobre isso. Ó, fala, estudo cria vacina contra câncer a partir de planta do tabaco. Então, no livro de vocês está assim, ó, câncer nos nódulos linfáticos. Então, tá falando ó, que laboratórios coletam o DNA das células tumorais de ratos e seres humanos, mistura esses dois tipos de DNA, insere no embrião do tabaco, né, de uma planta, a planta, que vai dar origem, né? Se introduz no embrião, vai dar origem a uma planta transgênica, uma planta geneticamente modificada. E essa planta, ela acaba produzindo uma proteína que atua como uma vacina contra esse tipo de câncer. Né? Então, assim, é uma técnica, aí tá de 2008, mas já faz, ela é bem utilizada, os avanços, né, com o passar do tempo, tem melhorado essa técnica e é bastante utilizada nos pacientes com câncer, tá? Lembrando aqui, ó, que câncer nos nódulos linfáticos, o sistema linfático, ele faz parte do sistema cardiovascular, tudo bem? Tem outras, tem terapias gênicas também, que depois eu quero conversar com vocês, mas tem, por exemplo, uma doença chamada anemia falciforme, onde já existe uma técnica de terapia gênica. Então, o que é isso? O que é essa terapia genética? Bom, eu não posso modificar o DNA da pessoa, ela tem uma doença genética e pronto. No caso da anemia falciforme, deforma isso aqui, ó, os glóbulos vermelhos. Ao invés de eles serem redondinhos, eles são em formas de meia-lua e eles não conseguem transportar o oxigênio e o gás carbônico. Então, o que é feito? Retira a medula, porque essa célula é produzida na medula. Retira a medula doente do paciente, pega algumas células que dão origem ao glóbulo vermelho, retira o trecho que está com defeito e insere um trecho sadio, um trecho normal, da produção normal da proteína que eles não produzem. E aí introduz novamente aquela medula tratada geneticamente, com as células geneticamente modificadas no indivíduo, e a partir dali ele começa a produzir células normais, tá? Então é a aplicação de biotecnologia em doenças cardiovasculares. Tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as questõezinhas do formulário e qualquer dúvida é só me chamar. Beijo!